Oi, pessoal. Hoje nós vamos começar mais um Podpets, o podcast do Berchopets. Lembrando para vocês que nós estamos no canal do YouTube do Berchopets e também no Spotify. Então você pode, uma hora que você estiver assim malhando, passeando, você pode escutar a gente lá no Spotify. E hoje eu estou muito feliz que eu consegui finalmente trazer a doutora Andresa da 4Pets para o nosso podcast. Andresa, muito obrigada de você estar aqui, viu? Te agradeço bastante. Imagina, eu que agradeço o convite. Gostaria de ter vindo antes, mas deu certo. Deu certo. Mas também ela não veio antes por uma boa causa, viu, gente? Ela deu à luz a Catarina, a coisinha mais linda do mundo. Bom, eu sempre começo com essa famosa pergunta. Por que você escolheu a veterinária? É engraçado, porque eu nunca falei que eu seria veterinária. Eu já era técnica em dança, totalmente oposto. Você é bailarina, então? Eu era bailarina, professora de balé, já tinha minha turminha, dava aula, tudo, né? Já tinha passado numa companhia de dança, tinha pretensão de ir para São Paulo, mas aí nessa época de prestar vestibular, essas coisas, né? E aí eu tinha em mente educação física, fisioterapia, que eu achava que era algo que daria certo. E aí, na época de fazer matrícula, de Enem, essas coisas, eu vi um vídeo de uma cesárea de uma cachorrinha. Por acaso, vi um vídeo de uma cesárea de uma cachorrinha, eu falei assim, será? Né? Fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, será? E aí eu lembro que eu perguntei pro meu pai, eu falei assim, o que você acha? Meu pai, não, uma profissão super bacana, legal, né? Incentivou. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar. Fui. Eu sou formada no Moura Lacerda, né? Uhum. Fiz a inscrição para o curso de medicina veterinária. No final das contas, consegui uma bolsa integral. Olha, que bom. Por você ser veterinária. Era para mim ser veterinária. E fui fazer o curso. E aí, basicamente, tudo relacionado à dança, eu automaticamente entrando na faculdade, tive que deixar um pouco de lado, né? E aí eu foquei 100% em veterinária. Mas assim, foi muito engraçado porque foi de fato por conta de um vídeo de uma cesárea de uma cachorrinha, né? Porque eu nunca falei que eu seria veterinária. Não tava nem nos planos. Nunca. Não, nunca nem, assim, naquela época que todo mundo tem de pensar, o que eu quero ser? Não, nunca nem pensei em veterinária. E muitas vezes, tá vendo? O que a gente não pensa acaba dando certo. Né? Exatamente. E hoje aqui, Andresa, eu vou aproveitar então você, Tá. A gente vai falar sobre um tema que às vezes é um tema que é meio, digamos assim, controverso, né? Que é a castração. Então, a castração, a gente vê sempre como um fator necessário. E realmente ela é uma coisa necessária, não é? Sim. Hoje, assim, depende muito da visão do médico veterinário, né? Pode ter médico veterinário que defenda a não castração. Uhum. Eu, particularmente, defendo, né? Eu priorizo ali, instruo os meus clientes, meus pacientes a castração porque é muito benéfica à saúde, né? Então, a gente vai prevenir tanto ali doenças relacionadas aos machos, né? Quanto às fêmeas. Então, hoje eu acho que é extremamente essencial. E a gente, inclusive, né? Eu estava falando para você que eu estava vendo lá o Jeff, o veterinário das montanhas, eles já fazem, todo animal que entra para eles para ser adotado, eles já fazem. Ou seja, a pessoa já o animal já é adotado castrado, né? Exatamente. Que aí já não tem. Hoje, no dia a dia, a gente vê muito isso, principalmente, assim, basicamente todas as ONGs. Hoje, quando tem essa questão de adoção de animal, priorizam que o animal já seja castrado, doado. Já seja doado, castrado. Principalmente quando a gente fala de animalzinho de raça. Né? Porque, infelizmente, usa como matriz para tirar cria, para ter uma renda, né? Então, hoje é basicamente prioridade a castração para doação. E uma coisa também que a gente escuta muito é isso aí, assim, é uma coisa meio minha, né? A maioria da pessoa fala assim, eu quero castrar, mas você tem um lugar assim que é mais baratinho? Isso aí é uma coisa que, assim, nada contra, porque tem muito lugar que faz um preço muito bom e usa... E tem um trabalho. E tem um trabalho muito bom. Exatamente. Mas eu sei que existem diferentes métodos de se fazer uma castração. Sim. Como é que são esses métodos diferenciados? Primeiro, dá pra gente começar a conversar pelo procedimento anestésico, né? A gente normalmente tem 2 tipos de anestesia dissociativa e anestesia inalatória. A anestesia dissociativa, a gente faz a dissociação ali de alguns fármacos, né? E faz de forma endovenosa, direto na veia do animalzinho.
Normalmente, essa anestesia ela é feita ali dentro da clínica, sem um anestesista, sem uma pessoa especializada. O custo dos fármacos é bem inferior, né? Então, aquele animal que é castrado com anestesia dissociativa, com certeza, financeiramente vai ser muito mais barato. Né? Agora, anestesia inalatória, não. A gente tem um profissional ali específico para isso. Né? Um anestesista, o animal é monitorado o tempo todo do procedimento cirúrgico, é um protocolo específico para aquele animal, de acordo com a raça, de acordo com o comportamento, se é um animal mais agressivo, mais ansioso, mais quietinho, né? Então é moldado especificamente para aquele procedimento cirúrgico. E a anestesia inalatória, eu sempre falo que toda anestesia tem riscos. Assim, isso né? aí é. Mas a anestesia inalatória, o animal já está bem monitorado. Ele está entubado, ele já está no aparelho, ele já está na oxigenoterapia, a gente consegue superficializar, aprofundar o plano anestésico, dependendo do que for necessário. Né? Então, assim, eu vejo muita oscilação de preço, principalmente por conta disso. Anestesia inalatória, anestesia dissociativa, com certeza é um valor inferior. Né? Você vai achar um procedimento cirúrgico barato. Agora, anestesia inalatória já não. E é essa daí que o animal demora para voltar. Normalmente, na anestesia dissociativa, sim. Porque o que acontece? Na anestesia dissociativa, como ela é feita de forma endovenosa, o animalzinho precisa metabolizar todos aqueles fármacos para depois ele ir voltando à consciência. Então, você terminou o procedimento cirúrgico e encaminhou o animal para internação, ele ainda, de certa forma, está anestesiado. Precisa esperar o organismo dele se restabelecer para ele voltar à consciência. Na anestesia inalatória, não. Porque o que acontece? Na anestesia inalatória, o animal é entubado. E aí, ele é mantido anestesiado principalmente pelo isoflorano, que é um gás, né? Junto com o oxigênio. Então, a gente consegue diminuir a quantidade de isoflorano que a gente está mandando para esse animal. Tanto que no final do procedimento cirúrgico, normalmente a gente fala assim para o anestesista, já vou fechar. Que é o quê? Já estou fazendo a sutura. E ele já pode diminuir. Ele já vai diminuindo o isoflorano. Consequentemente, na hora que a gente já está limpando, fazendo o curativo, preparando o animal para internação, ele já está basicamente consciente. Já é um retorno anestésico muito mais eficiente. Então... Porque tirou o isoflorano, tirou o anestésico, ele vai voltar. Então, mais ou menos, a diferença fica em cima Em preço, porque aí vai ter outras questões também. Por exemplo, uso de fio cirúrgico, né? A gente tem fio absorvível financeiramente tem um custo um pouco maior, então pode ser um dos motivos de encarecer o procedimento. Procedimento totalmente estéreo, né? Com todo o material estéreo, campo operatório, o cirurgião se preparando para isso, né? Então, assim, são N fatores, tá? Mas é aquele tipo... Aquela cirurgia muito barata, a gente fica... bem alerta, porque não é bem assim. Isso aí não que é a gente... assim. eu acho e aí, o que eu falo assim... Eu sei que cada um tem que fazer de acordo com aquilo que pode. Exatamente. Mas não é... Muitas vezes você... eu não consigo uma inalatória, tudo bem. Tudo bem. Mas muitas vezes a pessoa com a outra faz um bom trabalho. É o que a gente falou assim, não que o preço julga o trabalho do médico veterinário. Às vezes o médico veterinário é extremamente capacitado. Só que o que eu sempre gosto, assim, que eu acho que é essencial. A primeira coisa, independente do valor, é ter um contato primeiro com o médico veterinário. Levar esse animal para uma avaliação, né? Porque hoje a gente vê muita clínica que marca por WhatsApp, né? Castração dia tal. Passo o orçamento por WhatsApp e levo esse animal dentro da clínica. Não, eu acho que é importante esse vínculo do cliente, do tutor, né, com o médico veterinário, ele ter ciência do que o animal dele está passando, realizar exames pré-operatórios, né? Porque esses agendamentos por WhatsApp, o animal chega lá na clínica, opera, e vai embora, independente da idade que tem, se tem alguma comorbidade ou não. Então, assim, é essencial ter um primeiro contato com a clínica veterinária, conhecer o médico veterinário que vai ser responsável por esse procedimento cirúrgico, ver o que é necessário para esse animal entrar em procedimento cirúrgico com o máximo de segurança possível, né? Porque eu até brinco aquela coisa, às vezes, tutor me questiona, né? Fala assim, mas tem risco? Falei assim, pessoal, sempre tem. Quando a gente chega dentro de um hospital, o médico... É a clássica do médico, né? Você tem alergia a alguma medicação? Não que sei, eu saiba,
Não! É a resposta que a gente dá. Eu acho que não. Eu acho que não. Exato. Com os animaizinhos, é basicamente da mesma forma. E eles, então, eles nem falam. Então, se eles têm alguma doença ali que ainda não foi diagnosticada, A gente não sabe. a gente vai submeter um animal a um procedimento cirúrgico. Consequentemente, o pós-operatório causa ali uma imunossupressão. Até então, o que o animal não apresentava de doença, ele vai começar a apresentar depois. E é onde, às vezes, eu castrei meu animal lá e depois ele ficou doente. Ou uma semana ele ficou ruim. Não, é porque faltou ter um cuidado necessário antes de colocar esse animal dentro do centro cirúrgico. Isso é muito. E também, assim, por exemplo, no caso, se a pessoa procura, olha, não tem condições, então você pode fazer. Então, também chegar para a pessoa e falar, tá bom, então a senhora quer não vai ser com a inalatória. Então, o risco é esse. Explicar Exatamente. direitinho para a pessoa também saber, né? Para depois ele falar assim, Exatamente. tá vendo? Eu fui lá, a mesma coisa, e deu alguma coisa errada. Exatamente. Então, por que que eu falei? Esse realmente, o preço não influi. É que nem a gente fala assim, nossa, não é porque você comprou, né, o sapato de 100 que vai ser pior que o de 50. Não. O de 50 10 vezes melhor que o de 100. Exatamente. Então, não tem nada a ver. Carla, que eu vejo assim, parece que eles não entendem o que é um procedimento cirúrgico. Esse que é o problema. Tem hora que eu vejo, assim, por isso que eu falo que é essencial você ir antes conversar com o veterinário, né? Porque eu vejo principalmente isso no pós-operatório, né? E é um exemplo que eu sempre falo quando eu libero meus pacientes. Às vezes o tutor chega em casa e fala assim, ai, Andresa, ele tá quietinho, né? Eu falo, gente, vai ficar quieto. É um pós-operatório. Eu falo assim, é a mesma coisa. Na verdade, os animais nos surpreendem muito. Porque eu falo assim, se você operar hoje, você vai levantar da cama? Não. Não. Você vai comer um x-tudo? Bom, depende, tem É gente o que que eu come. tento falar para os tutores, porque às vezes eles chegam em casa naquele desespero. Ai, meu animal tá quieto, não quer comer ou Tem comeu gente que pouco. Eu falo, gente, é um procedimento cirúrgico. É como a gente. Eu falo assim, na verdade, se a gente operar, nós, nem da cama a gente vai levantar, sei lá por quantos dias, Não, dependendo do procedimento. Se a gente passa mal do estômago, alguma coisa, a gente já não come. Então, eu sempre gosto, assim, de trazer essa reflexão pro tutor de fato. Peraí. É uma cirurgia de verdade, porque às vezes eu acho que eles acham que é uma coisa simples. Exato. Não, é um procedimento cirúrgico. Então, assim, tem a questão do pós-operatório, do pré, que a gente precisa ter um respaldo um pouco, ter uma atenção, né? Porque de fato é uma cirurgia. E uma coisa que a gente vê muito, inclusive eu já até conversei com o Dr. Júlio aqui também, aliás, sobre isso, é sobre a prevenção. A castração, ela previne bastante doenças. Quais são as que ela previne, tanto no macho quanto na fêmea? Ó, em fêmea, principalmente, é piometra, que é infecção uterina, né? E câncer de mama. Porque o que acontece? Toda vez que a cachorra entra no cio, ela fica mais susceptível a desenvolver tais doenças. Por quê? O tecido do útero fica ali mais friável, mais propício a uma infecção bacteriana, né? Então, é onde normalmente aquela cachorra que chega na clínica, com a grande maioria das vezes, porque a gente tem dois tipos de piometra, a aberta e a fechada, né? A aberta é quando começa a sair secreção, pus, pela vagina. Então, é aquele histórico clássico, né? O animal chega assim na clínica, se pergunta, teve cio recente? Teve, é cerca de 1 mês. Então, é batata, né? Porque toda vez que entra no cio, o útero fica mais susceptível a uma infecção bacteriana por conta ali do tecido e tudo mais. E o câncer de mama, neoplasia mamária, é hormônio dependente. Então, toda vez que ela entra no cio, que tem ali aquele contato com os hormônios da reprodução, aumenta a probabilidade dela desenvolver o câncer de mama, né? Então, por isso que a gente prioriza a castração nas fêmeas. Só que assim, antes, pelo que eu vejo na rotina, até antes na literatura, a gente via isso nas fêmeas, mais de meia idade, mais idosa. Só que hoje na clínica eu já pego cadela com 1, 2 anos com piometra. Às vezes no segundo cio já desenvolve piometra. Eu pego muito lá no brechó, muita, assim, ajuda muito de piometra. De piometra. Muito. Então, assim, antes a gente falava, acontece em cachorro de mais meia idade. Só que hoje eu percebo no meu dia a dia que tá cada vez mais cedo. Então, pega o cachorrinho de 1, 2 anos, acontece. Já nos machos normalmente é mais idosinho mesmo ali, em torno da meia-idade, né? Que é a hiperplasia prostática, aumento de... Como em homens. Tá.
Problema na E próstata, né? problema na próstata por conta de não ser castrado. E também neoplasia testicular, alguma coisa assim. Porque aí no macho, por exemplo, é que uma coisa vai levando a outra. Por exemplo, se a gente pensar, o animal tá com hiperplasia prostática, um macho não castrado, a próstata vai aumentar de tamanho. Anatomicamente, ela fica ali abaixo do reto. Uhum. O animal começa a ter a próstata aumentada, começa a comprimir o animal começa a ter dificuldade para defecar, fazer mais força, já desenvolve uma hérnia perineal. Ah, Então, assim, uma vai trazendo a uma outra. vai trazendo a outra, exatamente. Mas, no geral, a gente sempre indica a castração. Porque também evita tudo isso, né? Evita tudo isso. Em felinos também, só que assim, em gatinhos machos é mais difícil a recorrência. Agora, em gatinha fêmea, ali também tem o risco da piometra, tem o risco da neoplasia mamária, acontece da mesma forma. E existe assim, eu lembro que, bom, Ah, isso desde quando eu era menor, assim, a gente ouvia muito. Ai, mas se eu for castrar o Zezinho, ele vai engordar. Que tinha aqueles tabu. Ah, porque o gato engorda, ou o cachorro. Ah, porque fica devagar. Gente, eu castrei todos os meus gatos que eu tive, todos são castrados. O Juninho, vou botar até o Juninho ah. junto. Ele é um Ele é magrelo, corre para tudo quanto é lado, nunca teve nada. Ah, ele fica lento. Ah, ele fica não sei o quê. Ah, ele come muito. Tem muito tabu Tem, também, né, sobre tem. isso. Na verdade, o que que acontece? Por exemplo, de macho, que eu acho que é um pouco mais É, eu acho fácil que da gente entender, né? exato. Por É mais pro exemplo, macho mesmo que eles falam. macho tem aquela coisa incessante de marcar território, Uhum. né? De ficar querendo urinar para fazer demarcação. Normalmente, quando entra ali em maturidade sexual, desenvolve um pouco de agressividade por conta, às vezes, de contato de fêmea. Ou então é aquele animal que vai passear, fica louco por conta de uma cadela, né? Se a cadela tá no cio, então é um caos passear. Não é que a castração muda o comportamento do animal, e não é uma via de regra. Mas o que que acontece? A partir do momento que a gente castra o animal, um macho, aquela questão de estímulo reprodutivo, a gente está tirando. Uhum. Né? Então, é aquele animal que vai parar de querer ficar urinando o tempo todo, vai passear, vai ser um animal mais tranquilo, porque não vai ficar procurando fêmea, não vai ter mais estímulo. Então, assim, só que não necessariamente que vá acontecer uma mudança de comportamento tão brusca, tá? Na verdade, é mais um mito mesmo. É, Porque o animal, ele vai basicamente ser o que ele já é. O que a gente tá tirando dele é essa questão de reprodução, né? Porque a gente tá tirando essa parte hormonal dele. Porque, no geral, o animal vai continuar sendo o que ele já é. minha mãe tinha um gatinho, o Beto, e ele foi castrado. E ele passeava. Ele passeava normalmente na coisa, e ele tinha uma namorada. Por incrível que pareça, você vai acreditar, mas é verdade. Tinha. Tinha uma namorada, de vez em É, quando ela ia lá, ele, né, namorava e ele era castrado, exatamente. sabe? Eu já tive Então, experiência de. Uma vez uma até minha tutora. mãe brincou, Ah, neto eu não vou ter. olha só, uma É, vez uma tutora, ela tinha dois animais, dois machos e uma fêmea. E é, ela queria uma prenhez, né? Queria que a fêmea ficasse prenha. Só que ela queria de um cão em específico, né? Os dois não eram castrados. Ela me levou um para castrar, deixou ali separado, e o outro que ela queria queria que que... cobrisse a fêmea. Tudo bem. Eu falei assim: olha, mas fica em alerta, porque pode acontecer, mesmo ele castrado, ele tá recém-castrado, ela tá no cio, ele vai ter o estímulo ainda, ele vai querer. Eu falei: não deixa junto, separa, né? Resumindo, o que não era castrado Não não fez deu a nada? mínima pra fêmea, não fez nada, o que tava recém-operado conseguiu grudar na fêmea. É, então. Então, assim, é igual você fala, biologia não é matemática, né? Exatamente. Né? Tudo pode acontecer, Tudo né? pode acontecer. E me fala uma coisa, Andressa, tem uma idade certa para a gente fazer esse tipo de castração, tanto num quanto pro outro? Então, vai depender de porte, de raça, do dia a dia do animal, porque eu não posso falar assim, ó, vamos supor, é com 6 meses que vai castrar. Uhum. Não, por quê? Tem a castração precoce,
né? Que é aquela castração que a gente faz antes do animal atingir maturidade sexual, que é aquele animalzinho mais novo, por volta dos 4, 5 meses. Normalmente, essa castração a gente faz muito quando o animalzinho vai para algum abrigo, ONG, porque a gente quer evitar principalmente uma prenhez, né? Então, a gente já castra esses animaizinhos bem novos. Porque, por exemplo, a gente pensando em animal de grande porte, automaticamente eles já têm uma predisposição a desenvolver problemas osteoarticulares. E uma castração muito cedo, antes desses animais atingir um pico ali de maturidade, segundo a literatura, pode acontecer que essa castração precoce aumente a probabilidade deles desenvolverem ainda mais esse tipo de problema, Tá. né? Então, por exemplo, um animal de porte pequeno, eu falo assim, em torno até 1 ano de idade, que teve ali no máximo 1, 2 cios, tá legal pra gente castrar. Agora, um animal já de grande porte, isso para fêmea, tá? Agora, um animal de grande porte, em torno de 1 ano e meio, eu acho que seria ali uma faixa etária Porque tem gente que fala assim, é melhor esperar um cio, aí um fala, não, é melhor esperar um... Hoje lá na clínica a gente pede o quê? No máximo até o 3º. Cio. Né? A gente também tem artigos que falam que a gente castrando no máximo até o 3º cio, a gente diminui ao máximo a probabilidade dessa cadela desenvolver neoplasia de mama depois, né? Isso para fêmea que é meio uma corrida contra o tempo, né? Porque macho, como eu falei, às vezes a gente vai ver algum problema relacionado à castração quando ele já é mais velhinho. Né? Então, assim, dá para deixar o animalzinho ali tranquilo, se perante o dia a dia dele em casa, o comportamento estiver tranquilo, não tem nada dessa coisa incessante de marcar território, de comportamento por conta dessa coisa de reprodução. O gato tem que é um pouquinho mais chato, né? Gato é. Porque o gato já você precisa pegar ele um pouquinho mais cedo. Tanto que teve uma vez, eu nem lembro de quem eu ouvi, mas eu falei de fato. Porque o que acontece também? Tutor de gato que deixa gato ter acesso à rua... Nossa, é um perigo. Às vezes castra, achando, eu vou castrar o animal, ele não vai mais sair. Falando que o Beto sai, tá bom. Aí a gente brinca, a castração, a gente tá tirando as bolinhas dele, não tá tirando a perna. Exatamente. Então, assim, é esse tipo de coisa. Não tá tirando o fogo, né? Exatamente. Então, assim, ele vai continuar querendo ter acesso à rua... Normalmente, né? O que a gente precisa fazer ali é evitar que esse animal consiga sair de dentro de casa, porque eu falo assim, gente, um animal dentro, na rua, sem supervisão, é uma criança. É que o animal, a gente fala assim, que a única, não sei, agora você vai me falar. Quando o gato não é castrado, o perigo dele é maior, porque ele pode correr atrás, pode se perder. Exatamente. Pode entrar em briga. Agora, quando ele é castrado, ele já não vai ter esse problema. Ele não vai ficar correndo atrás dela, Exatamente. não vai querer o território, porque então ele fica mais... Principalmente se a gente pensar na questão... tranquilo, entre aspas, exatamente. Né? Principalmente se a gente pensar na questão de FIV e FeLV, né? Que é transmitida ali através de arranhadura, secreção, né? Nasal, saliva. Porque aquele animal que não é castrado, ele tende a brigar pelo território, ele tende a brigar ali pela fêmea, né? E aí, consequentemente, o risco de se machucar, de contrair alguma doença é maior. Então, de fato, se for para ter acesso à rua, melhor que seja castrado. Principalmente uma fêmea, né? Que vai sair pra rua, vai ter macho não castrado, vai copular, vai aparecer prenha. Exatamente. Aí depois pega e joga no né? Vai tudo pro telhado. Para não falar em outro lugar que eles costumam levar também, que não é muito bom, não vou nem falar aqui. Mas isso daí é uma coisa boa da gente falar, porque tem gente que acha que castrou, vai virou tudo santo. Não. E outra coisa bem importante, gente, gato é dentro de casa, tá? Telado e bonitinho. Exatamente. Porque não é para ir na rua, não. Não. Bom, Andres, acho que você já deu uma geral pra gente. E você já, praticamente, o que eu vou te perguntar agora, você já respondeu. Tá. Mas, em todo caso, eu vou te perguntar novamente. Então, assim, se a pessoa está em dúvida, eu caço, não caço, qual o conselho que você dá para ela? Buscar um médico veterinário de confiança, né? E hoje, principalmente, eu falo assim, além de veterinário, eu acho que a gente também é pediatra. Porque hoje... Bom, eu falo que eu trato com os pediatras do meu filho, então... Exatamente. Porque hoje pet é como filho. Exato. Né? Então, criar um vínculo ali com o médico veterinário responsável. E como eu falei, não tem regra. Né?
cada animal necessita de um tempo ali de castração, um tipo de procedimento cirúrgico, tipo de anestesia, exame pré-operatório interfere muito em relação à idade, né? Então, se é um animalzinho mais velho, a gente já precisa ficar um pouco mais em alerta. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu acho, sentar e conversar com o médico veterinário, tirar todas as dúvidas, levar o animalzinho para avaliação, entender que o animal está passando por um procedimento cirúrgico, que tem seus riscos, quais são os prós, quais são os contras, para aí, de fato, tomar decisão sobre castrar ou não o animalzinho. Uma coisa que você falou é importante. A gente tem que ver o veterinário como a gente vê o médico da gente. O Exatamente. veterinário tem que ter confiança. É. É assim, a gente não pode tirar a gente de exemplo, que cada um é. Mas é que nem assim, eu quero ir no cabeleireiro mais barato. Tem gente que vai em 25 cabeleireiros, porque você não pode fazer isso com o veterinário. Exatamente. E procurar, mas olha, tá vendo? Eu pesquisei o José, o Antônio, o João, mas esse aqui também. Não, gente. Você tem que pegar uma pessoa de confiança e manter aquela pessoa. Sim. Porque a mesma confiança que você tem no teu, você tem que ter no veterinário. Exatamente. Porque ele bom, não sei, eu tenho essa convicção. E eu falo assim, principalmente porque eu falo assim, por exemplo, você marcou um procedimento cirúrgico por WhatsApp. Quem operou seu animalzinho? Se acontecer alguma coisa, se tiver dúvida no pós-operatório, com quem que você vai esclarecer? Mas o que foi te passado antes? Né? Então, por isso que é essencial. Vai, conversa, esclarece todas as dúvidas e, principalmente, o que eu falo? Lá na clínica, a gente prioriza muito o respaldo pós-operatório, né? Porque, como eu falei assim, a gente conversa, esclarece, mas às vezes o tutor não tem ciência do que é um procedimento cirúrgico. E às vezes o tutor chega em casa, é mãe de pet. Fica desesperado. E a gente compreende, é extremamente compreensivo. Então, assim, você precisa... Mãe de pet desesperada. Você precisa ter um respaldo pós-operatório. Então, ter ali... Manda a gente lá na clínica, é muito WhatsApp, né? Então, assim, manda uma mensagem, pergunta se tá tudo bem, né? Tira uma foto ali da ferida cirúrgica, tá cicatrizando legal, tá evoluindo, porque isso já passa uma tranquilidade. Agora, porque imagina você que tem um animal, nunca passou por uma experiência de castração, por exemplo. Você leva o animal pra castração, chega com o animal operado dentro de casa. Não sabe o que esperar. A gente conversa, mas você chega em casa, você fica em alerta, né? Igual a gente saindo do hospital com um recém-nascido em casa. Por onde que eu começo? É novidade, né? Novidade. Então, por isso que eu falo, é extremamente importante ter um vínculo com o médico veterinário de confiança. Porque pro que precisar, ele vai estar ali, vai te dar um respaldo, então você vai passar por esse momento mais tranquilo. Andressa, muito obrigada. Quero te agradecer mais uma vez por ter deixado a Catarina para vir aqui à clínica. Eu te agradeço muito e eu quero lembrar uma coisa para vocês, gente. Quem é associado ao Brechó Pets, tem a For Pets, que a gente tem parceria com eles. Então, olha que maravilha, a doutora Andressa, carimbada de confiança, porque se não tivesse confiança, não estaria no brechó. Então, confiança total. Você é associado e você que gostaria de ser associado, tem já a For Pets para vocês à disposição, certo? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo.